Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yamuna Chira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yamuna Chira Vanachari. Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Parama Karuna Shishi Gaura Nitai. Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva Guru Deva Guru
Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jai Srila Prabhupada aqui. Vamos continuar nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Hoje é quinta-feira já, né? Hoje é quarta. Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, os manos, os administradores do universo, canto 8 do capítulo 1. Hoje vamos ler o verso número 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler sozinho o verso. Swarotisho Dvitiyastu Manu Agne Suto Bhavat Dyumashushena Rotismat Pramukhastasya Chatmaja. Então, palavra por palavra. Swarotisha, Swarotisha. Dvitiyaha, o segundo, tu, na verdade. Mano, mano. Agnehe, de Agni. Sutaha, o filho. Abhavat, tornou-se. Dilmat, Dilmat. Shushena, Shushena. Rotismat, Rotismat. Pramukha, começando com eles. Tasya, dele, Swarotisha. Já também. Atma Jaha, filhos. Então, a tradução, significado, foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Então, o filho de Agni, chamado Swarotisha, tornou-se o segundo mano. Seus diversos filhos eram encabeçados por Dilmat, Shushena e Rotismat. Significado. Mavamtara Manudeva Manu Putra Shureshwara Vishayo Shavatarascha Hare Sat Vidham Uchate. Existem muitas encarnações da Suprema Personalidade de Deus. Manu, os Manu Putra, os filhos de Manu, o rei dos planetas celestiais, e os 7 grandes sábios, todos eles são encarnações parciais do Senhor Supremo. O próprio Manu, seus filhos Priyavrata e Utanapada, os semideuses criados por Daksha e os rishis, tais como Mariti, eram todos encarnações parciais do Senhor durante o reinado de Swayambhuva Manu. Durante aquela época, a encarnação do Senhor, conhecida como Jagya, encarregou-se de governar os planetas celestiais. O próximo mano foi Swarotisha. Os manos, os sábios e os semideuses continuam sendo descritos nos 11 versos seguintes. Então vamos ler os próximos versos. Verso número 20. Durante o reinado de Swarotisha, o posto de Indra foi assumido por Rojana, o filho de Jagya. Tushita e outros tornaram-se
os principais semideuses, e Urja, Stambha e outros tornaram-se os 7 santos. Todos eles eram fiéis devotos do Senhor. Verso 21. Vedashira era um rishi muito célebre. No ventre de sua esposa, cujo nome era Tushita, surgiu o avatar chamado Vibhu. Verso 22. Vibhu permaneceu brahmachari e jamais se casou em toda a sua vida. Outros 88.000 santos receberam dele lições sobre autocontrole, austeridade e comportamento dentro dessa mesma linha. Verso 23. Ó rei, o terceiro humano, Uttama, era filho do rei Priyavrata. Entre os filhos deste mano estavam Pavana, Srinjaya e Yagyahotra. O terceiro humano, Uttama, era o filho de Priyavrata, certo? Entre os filhos deste mano, continuando, verso 24, durante o reinado do terceiro humano, Pramada e outros filhos de Vashista tornaram-se os 7 sábios. Os Satyas, os Vedashrutas e os Bhadras tornaram-se semideuses. E Satyajit foi escolhido para ser Indra, o rei dos céus. Bom, que é um tema bem, assim, mais descritivo, né? Os reis, quem assumiu a posição dos semideuses, os diferentes manos, como o próprio capítulo aqui indica, né? Então, verso número 25. Neste Manvantara, a suprema personalidade de Deus apareceu no ventre de Sunita, que era a esposa de Dharma, o semideus encarregado da religião. O Senhor, que era festejado como Satyasena, apareceu com outros semideuses, conhecidos como Satyavratas. Então a gente pode ver que Krishna sempre está se manifestando de alguma forma, né? Então nós temos aqui, através do Bhagavatam, assim, acesso aos nomes dessas diferentes manifestações. Então, existem manifestações plenárias de Krishna, existem manifestações parciais, né? Existem vários tipos de avatar, né? Shakti, Avesha Avatar, então são manifestações da energia de Krishna. Então, Krishna às vezes dota uma alma de poder, né, para executar alguma missão dentro desse mundo. Então isso é chamado de Shakti Avesha, a pessoa é dotada de Shakti. Então, para administrar, Shakti para executar. Né? Por exemplo, Prabhupada é aceito como um Shakti Avesha Avatar. Prabhupada foi empoderado, né, para realizar assim, a difusão do movimento de Sankirtan pelo mundo inteiro. Então, isso é uma Shakti. Então, isso é um tipo de manifestação também de Krishna. Não uma manifestação como uma pessoa, mas uma manifestação de sua energia, de uma qualidade específica. Então, por isso que é dito que há infinitas manifestações de Krishna. Então, às vezes, ele vem como um próprio semideus, né, para ocupar um posto que está desocupado, né? E assim por diante. Aqui está descrevendo uma outra manifestação de Krishna. Então, continuando, o verso número 26. Satyasena, juntamente com seu amigo Satyajit, que era o rei dos céus, Indra, matou todos os mentirosos, ímpios e mal comportados yakshas, rakshasas, entidades vivas fantasmáticas que infligiam dores
aos outros seres vivos. Sempre é assim, né? Sempre tem, nesse mundo material, há uma constante assim, luta entre o bem e o mal, né? Entre pessoas ímpias e entre pessoas não ímpias, né? Entre os asuras e os devas, constantemente. Então sempre tem pessoas que têm essa natureza de infligir sofrimento aos outros, uma natureza invejosa, de um ego falso muito exacerbado, né? Então sempre causam muitos distúrbios. Então quem administra, né, os diferentes setores assim, da manifestação cósmica, e mesmo aqueles que administram um templo, que administram uma casa, sempre vai ter que estar lidando com essas situações. Né, Vichala? Quando você for o futuro presidente, vai ter que ser muito duro com os ímpios. Não pode matar, porque senão vai preso. Né? Mas não pode permitir, né, que as pessoas com essa natureza demoníaca, né, essa natureza invejosa, é uma natureza às vezes crítica, né, uma crítica destrutiva. Tem pessoas que têm essa natureza, né? Então quem administra, quem lidera, não pode permitir que essas pessoas conturbam o ambiente. Então a gente vê isso constantemente no Bhagavata, né? Os reis. Parikshit Maharaj, quando ele viu, né, os primeiros sintomas de Kali, né, ele atuou na hora. Sempre é assim. Esse é dos deveres, né, de um kshatriya ou de um líder, de um administrador. É criar uma atmosfera favorável à prática espiritual de todos os cidadãos. Então, quando o líder observa algum tipo de distúrbio ou algum tipo de comportamento inadequado, ele atua imediatamente para não permitir que isso se desenvolva, né? Que isso cresça e possa afetar outras pessoas. Então, isso é uma das dificuldades de quem lidera, né? Sempre tem que estar muito atento, né? Tudo que acontece, as pessoas, né? Ele está sempre cuidando de todo mundo, cuidando para que todas as entidades vivas estejam bem alimentadas. Interessante que Prabhupada explica que os administradores, na época, pelo menos na época védica, eles eram responsabilizados até mesmo pelas mudanças do clima. Tudo. Prabhupada cita, né, uma história de um pai que teve o seu filho morto, né? O seu filho morreu, e o pai foi reclamar do rei, porque o menino tinha morrido. Assim, até isso o rei era responsabilizado, né? Porque não é uma condição normal um pai perder um filho. Sempre o pai morre primeiro do que o filho. Então isso era considerado um distúrbio. Então o rei era responsabilizado. E da cultura védica, os cidadãos eles podiam, eles tinham acesso direto ao rei. Então o rei sempre abria a assembleia, todos os dias ele estava ali e recebia os cidadãos. E as pessoas podiam reclamar, e o rei, ele não tinha essa atitude de reprimir, né, de coibir, de prender, sabe? A pessoa ia e falava mesmo. Olha, está acontecendo isso, por favor, resolva isso. E o rei, ele entendia que era o dever dele. Tem um passatempo também, acho que com Yudhishthira Maharaj, que
tinha um ladrão que estava roubando as vacas, ele era um brahmana. E aí então o brahmana chegou na porta do palácio e começou a gritar: olha, estão roubando minhas vacas, estão roubando minhas vacas, reclamando. E imediatamente, eu acho que Yudhishthira pediu para um dos Pandavas, eu não lembro bem, que fosse resolver, fosse prender os ladrões. Então isso era um serviço, né? Em contrapartida, obviamente, os reis cobravam impostos. Então os cidadãos, eles podiam reclamar porque eles pagavam, né? Então quando você for administrar, você pode também cobrar um imposto, né? E se ninguém paga, também vocês não pagam imposto, como é que eu vou também resolver as coisas, né? Cobrar por reclamação. Mas, então a gente vê, né, aqui como Krishna organizou tudo, né? Então não é que simplesmente Krishna manifestou esse mundo material e deixou o mundo material assim à toa, né? Assim, não. Então Krishna ele criou muitos postos administrativos, diferentes níveis de postos administrativos para ajudá-lo na manutenção de tudo. Não só na manutenção, também na criação, né? Tem alguém para criar, né? Tem alguém para destruir quando é necessário, né? E ele mesmo vem para manter tudo, e ele assim, cria, né, esses postos, os semideuses, para tomar conta de tudo. De tudo. É uma super administração. Então, para a gente ver, poder olhar, existem semideuses que cuidam de todo o processo de nos tornar capazes de ver, capazes de digerir os alimentos, tudo. Então tem o semideus da água, Varuna, ele cuida também, se eu não me engano, dos sucos digestivos, tudo que é líquido. E aí tem Surya, que provoca, né, que cuida do sol. Sem o sol a gente não consegue ver, ficava tudo escuro, né? Então, não é que Surya toma conta apenas do sol. Há todo um processo para que seja possível a vida, seja possível a interação entre as pessoas, o tempo, tudo. Não é... Há uma grande administração. Então, tudo isso é organizado, né, pela pessoa suprema, né? Tudo é projetado. Então, também não é à toa que, por exemplo, um templo precisa de um administrador, né? E não só o templo, a cozinha precisa de um administrador, né? E o pujari precisa de um administrador, né? Porque esse mundo tende à desorganização. Nesse mundo, tudo tende para o caos. Não é assim? Você que gosta de limpar, não é? Sim. Então eu passei um mês fora, meu Deus do céu. Quando eu voltei, parecia que se demorasse mais um pouco, eu acho que a casa ia abaixo. Então assim, começa a nascer mato, começa a se tornar casa de muitos outros animais, e seres, insetos, né? E tudo começa a ficar mofado, tudo começa a apodrecer. É assim. Então, esse mundo precisa de que a gente esteja sempre mantendo, cuidando de tudo. Então, e para isso precisa de administração, né? Claro que a administração em diferentes proporções, né? Assim, tem administrações que são muito complexas, tem administrações mais simples, você tomar conta de uma casa, né? É mais simples,
Mas se você tem um filho, 2 filhos, já começa a complicar a administração. Né? Aumenta as compras, aumenta os gastos, aumenta, né? Tudo. Aí compra um carro, mais administração, porque o pneu está furado, porque precisa colocar combustível, precisa levar na oficina. E quanto mais você vai tendo coisa, mais administração. Mais roupa, tudo mais administração para tomar conta. Mais roupa para lavar, mais roupa para passar, mais guarda-roupa para guardar as coisas. Tudo administração. Né? Então, tem pessoas que não gostam, né? Mas tem que administrar. A própria vida tem que ser administrada da gente. Né? Então, tem pessoas que querem delegar tudo para as outras pessoas. Mas não dá para terceirizar isso, né, Prabhu? A mãe está muito longe, né? Para tomar conta da roupinha, tomar conta das coisas, né? No futuro você vai delegar para outra pessoa, né? A administração, esses aspectos da administração da vida da gente. Aí a gente fica delegando para outras pessoas. Né? Por isso que, uma vez meu mestre espiritual, ele falou que, assim, tinha um momento que ele tinha muitos servos e tudo, e ele falou, chega, né? Agora eu quero viver, assim, viver a minha vida mesmo, sem... Porque é uma situação, às vezes, até artificial, né? Então eu quero mesmo colocar o lixo para fora, eu mesmo quero lavar minha roupa. Você não pensa nisso, né, Pablo? Pelo contrário, né? Quando chegará o dia que eu não vou precisar colocar o lixo para fora, que eu não vou precisar lavar roupa, que eu não vou precisar passar roupa. Né? Tem que ter muitos servos, né? Mas assim, para a gente se sentir normal nesse sentido de entender o valor das coisas. Né? Porque às vezes a gente não entende o valor de uma roupa passada, né? É trabalho, né? Por isso que eu prefiro nem passar, né? Estendo bem direitinho, aí pronto, não precisa passar. Então, é isso, a gente começa a dar valor às coisas, porque entende a dificuldade que as coisas têm. Comidinha no prato, né? Tudo isso. Mas tudo isso é administração, muita administração. Né? Desde como conseguir o dinheiro, fazer as compras, estocar os alimentos, cozinhar os alimentos na hora certa, tudo administração. Agora imagine para esse universo inteiro, quanta administração, manter tudo funcionando. Se eu não me engano, são 38 milhões de semideuses. Para cuidar do karma, cuidar das coisas. E aí tem os manos, né, que eles estabelecem as leis para a organização da sociedade. Então, tem gente que não gosta de lei, quer que tudo seja... Não, mas tem que existir leis, porque sempre vão existir pessoas que vão ultrapassar o limite, né, de sua... Sempre ultrapassar o limite, né, invadir a vida dos outros, interferir na vida dos outros. Sempre vão existir, né, asuras nesse mundo. Então tem que existir leis para coibir isso, para regular a vida das pessoas. Porque senão, mesmo com as leis, a gente vê que as pessoas roubam, matam, causam sofrimento, abusam, exploram, mesmo com todas as leis. Imagine se não tivesse leis. Imagine se não tivesse toda essa regulação. Então os manos, como o Prabhupada já falou, né, eles criaram o Manu Sanhita, por exemplo, que é um livro de leis. E existem muitos livros e leis para organizar a sociedade humana. Você tem uma pergunta? O que são asuras? Asuras? São pessoas com uma mentalidade
a gente chama assim demoníaca, mas essa palavra para nós ocidentais é muito forte, né? Que demônio parece que é uma coisa assim muito. Mas o Bhagavad Gita, quando fala dos demônios, são pessoas como a gente. Materialista, apegado ao gozo dos sentidos. Krishna Bhagavad Gita, no capítulo 17, ele fala da natureza demoníaca, porque Krishna já tinha falado sobre a natureza divina, quais são as características das pessoas de natureza divina. E Krishna vai falar só sobre as características dos asuras. E a gente tem uma porção dessas características. Às vezes em proporção, porque também as proporções são distintas. Às vezes tem pessoas que têm de uma forma muito exacerbada, às vezes menos. Mas inveja, luxúria, ira, todas essas coisas são qualidades de natureza assúrica. Entendeu? Sim. Gostar de fumar, todas essas coisas. Ai, oh Deus! Captei você mensagem. Vê se tem alguma pergunta aqui, por favor. Tem que... Não, né? Então é isso. A gente não pode reclamar de administração. Porque sem administração tudo seria um caos. Um grande caos. Já é difícil. Então, Vishala, não reclame quando colocar você para administrar a cozinha, administrar as compras, administrar isso, administrar aquilo. Você pode convocar, né, os semideuses para lhe ajudar, convocar os devotos para ajudar, né? Porque a gente não administra sozinho. Tem que formar uma equipe. Então tem que juntar a equipe. Né? E todo mundo tem que entender, né, que as regras, as leis, né, que os administradores colocam, obviamente, bom senso, né, com bom senso, são para o bem-estar geral. Então a gente precisa cooperar, né, para o bem-estar geral. Mas normalmente nós não gostamos. É uma vida assim, sem educação, né? As pessoas não gostam de regras, elas querem acordar a hora que elas querem, dormir a hora que elas querem, fazer o que elas querem, quando elas quiserem fazer. Mas isso cria um caos. Então, nós que vivemos em comunidade, é muito importante, e não só quem vive, também uma casa é uma comunidade, né? Imagine uma mãe que tem que colocar comida na mesa a todo instante. Um filho come um horário, outro filho come no outro horário, outro filho... vai ter que esquentar a comida. Não é assim? Então não tem quem aguente, né? Não, comida no prato é a hora de comer essa e pronto, né? Então aqui é a hora da praçada, né? Tal horário, então tem uma regra. Então todo mundo tem que estar ali dentro, meio-dia e 1 hora tem que estar aqui. Porque isso ajuda e organiza e facilita a vida de todo mundo. Então, por isso que todo mundo tem que entender a importância das regras, das leis, para o bem-estar de todos os residentes. E da mesma forma, Krishna organiza tudo isso, tanta administração, tantos manos, semideuses, e tanta coisa para poder manter a harmonia do universo. A organização para o bem-estar e progresso de todos os seres vivos. Ok? Vocês têm mais alguma pergunta? Então, Grantaraja, Srimad Bhagavatam Ki Jai.